Gálatas, capítulo 4. Opa, isso, quantas páginas passaram aqui? Gálatas, capítulo 4. Será que Deus queria que mudasse, meu Deus? O Senhor quer que mude? Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Nós vamos estar estudando hoje sobre a idolatria da religião. Amém? Se alguém puder trazer um copinho de água aí, eu fico feliz, viu? Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. A gente vai estar mergulhando um pouquinho aqui naquilo que o apóstolo Paulo escreveu para os Gálatas, e essa carta também serve para nós nos dias de hoje. Parece que é uma coisa real. Quando eu estava estudando, lendo e meditando e remeditando, eu falei, poxa, Paulo está falando com a igreja dos dias de hoje. Não é possível um negócio desse, né? Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Corta juntas e medulas. Jesus falou, pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Amém? Você pode estar com a sua Bíblia lá enferrujada, lá fechada, muitos anos sem você poder abrir, ou se você não tiver força para, mas quando você abrir a Bíblia e ler aquela palavra assim, fala, poxa, eu já li esse versículo, mas já entendi de uma forma, mas hoje Deus está falando outra coisa comigo. Não sei se com você é assim, comigo é assim, né? A palavra de Deus, ela não vai passar. Passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Amém? Eu fiz questão de trazer na linguagem de hoje, a Bíblia de meu filho ali, ó, peguei emprestado na mão dele, né? E tem uma tradução bem para a linguagem de hoje, para a gente entender até melhor. Diz assim na minha Bíblia: digo, porém, o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, que está atrás, e diga assim: meu querido irmão, meu amado irmão, você não é mais escravo, você é filho. E tem mais, herdeiro daquilo que Deus tem para a sua vida. Pode sentar, meu irmão. Nós somos filhos e herdeiros. Há uma herança deixada para mim, deixada para você. Há uma herança. Mas antes de entrar aqui, eu preciso retornar um pouquinho em Gálatas 3, 26, para mostrar o que é que Paulo fala acerca de ser filho. Porque há uma mania das pessoas, você já deve ter ouvido falar disso, de pessoas que disseram assim para você: olha, todos são filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não já ouviu falar isso? Mas não é. Nem todos são filhos de Deus. Quando Paulo fala isso, ele está querendo dizer o seguinte: que para a gente se tornar filho,
nós precisamos ter um relacionamento mais profundo com o Pai. E como é que eu tenho um relacionamento mais profundo com o Pai? Andando com Ele, conversando com Ele, tendo experiências com Ele, ouvindo aquilo que Ele tem para me dizer, seguindo os seus passos, deixando o meu coração ser guiado pelo Pai. Aqui no versículo 26 do capítulo 3, Paulo diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quando ele fala aqui que todos são filhos de Deus, todos se tornarão filhos pela fé, através do relacionamento que Deus quer ter conosco. Você sabia que Deus quer ter um relacionamento profundo com você? Que muitas vezes Deus nos chama e nós fechamos os nossos ouvidos. Muitas vezes Deus bate na porta do nosso coração e nós fechamos o coração. Mas pela fé, quando nós abrimos e permitimos esse relacionamento com o Pai, aí nós nos tornamos filhos. Porque quando uma criança pequena, ela geralmente menino, pega a bola e desce com o pai para jogar bola, a primeira coisa que ela faz, ela larga a bola no campo, na quadra, e vê aquele lugar espaçoso e corre para pegar a bola, para chutar para o pai. Eu vi uma cena essa semana de um pai com um filho jogando bola na chuva. Eu falei, puxa, que legal, velho, que massa. O filho estava confiando no pai. Poxa, eu estou na chuva aqui, mas eu não vou ficar gripado, porque meu pai está aqui. E o pai estava ali, poxa, eu estou na chuva com ele, para satisfazer a vontade dele, porque a vontade dele é jogar bola. E muitas vezes o nosso pai está assim, olha, está chovendo, mas eu quero que você permaneça na chuva, você não vai ficar doente, você não vai ficar gripado. Eu quero satisfazer a tua vontade, porque eu sou seu pai. Isso é relacionamento. Deus quer ter um relacionamento conosco, tanto nas pequenas coisas, quanto nas grandes coisas. No versículo 27, Paulo diz, a letrinha é pequena, aí eu tenho que apertar o olho. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. O que é que ele está dizendo? Paulo está fazendo uma analogia, que nós fomos revestidos de Cristo. É como se Jesus fosse a nossa roupa, né? A nossa roupa nos protege da nossa nudez. E o Senhor está dizendo, olha, eu te protejo da nudez do pecado, da nudez da perseguição. Eu estou tão perto de você, como você não imagina. Eu estou perto da sua pele, eu estou perto do seu corpo, eu estou perto, eu quero estar te protegendo, te guardando. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando Adão e Eva pecaram, caíram no jardim, e eles se viram nus, a primeira coisa que Deus fez foi, matou um cordeiro, sacrificou um cordeiro, e pegou a pele daquele cordeiro, e disse, protejam-se, revistam-se, eu quero te revestir, diz o Senhor. O Senhor quer nos revestir, e Ele quer nos dar roupas novas. O que é que Ele quer dizer? Olha, a sua identidade agora é outra. Eu quero transformar a sua identidade. Você poderia estar vivendo no maior lamaçal do pecado, mas agora eu quero te dar uma nova identidade, um novo revestimento. Vocês estão comigo, irmãos? Estão entendendo? E isso é um privilégio para nós. Ter um Deus que está disposto a ter um relacionamento íntimo conosco. Sabe o que é intimidade? É você conhecer quem Ele é. Porque a nós, Ele já nos conhece. Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. E lá no ventre da sua mãe, Ele te escolheu. E tem mais. Jesus, e Paulo fala aqui no 27, que Jesus restaurou
o relacionamento da gente com Deus. Hoje de manhã eu fui jogar o lixo lá fora, onde eu moro. E aí quando eu abri a tampa do lixo, subiu aquele fedor terrível, né? Aí eu falei até com o Neto foi me ajudar, eu falei, está assistindo esse fedor, Neto? Ele, tô. Isso é o fedor que representa o pecado. Quando nós pecamos, Deus sente esse mesmo fedor. Né? O pecado representa podridão, né? Representa a gente se afastar de Deus. Mas quando a gente se aproxima de Deus, Ele nos dá um bom perfume através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está entendendo? Diga glória a Deus. O nosso relacionamento com Deus foi restaurado por Jesus. Paulo diz aqui que o Evangelho causa uma unidade extraordinária no versículo 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Eu daqui de cima olhando para vocês, eu estou olhando vários Jesus sentados aí na cadeira, porque o sangue dele está derramado sobre vocês. Mas cada um aqui tem uma cultura diferente, cada um aqui tem uma criação diferente, veio de uma família diferente, de pais diferentes, de mães diferentes. Você foi criado de uma forma, eu fui criado de outra forma. Mas a igreja representa a unidade de Cristo Jesus. Porque quando nós estamos na igreja, nós teremos que ser um em Cristo Jesus. A noiva e o noivo. Por isso que temos que estar aqui em relacionamento, em igreja. Estão entendendo? Diga glória a Deus, irmãos. O Evangelho, ele quebra barreiras sociais. O Evangelho quebra barreiras econômicas. O rico, o pobre, o branco, o preto, o mulato, todos um só em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há discriminação no Evangelho. Não há acepção de pessoas no Evangelho de Cristo. Bom, agora que eu fiz a introdução, vamos para a pregação de hoje. A nossa filiação em Cristo Jesus. Nós lemos aí os versículos de 1 a 7. Eu vou ler aqui de novo um que diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo aqui está fazendo uma analogia de uma criança romana. Uma criança romana, quando perdia os pais e tinha direito a uma herança, era designado um tutor, um curador, para cuidar dela. Até ela atingir a plenitude dos tempos, até ela atingir a maioridade. Esse curador, esse procurador, essa pessoa que cuidava dela, cuidava de tudo dela. Quer dizer, ela tinha direito à herança, mas ela não podia mexer. Ela não podia gastar já. Ela não podia usufruir daquilo que ela tinha direito, porque ela era menor. A criança não tem como, né, ter o discernimento de administrar. Até os 14 anos de idade, dos 14 até os 25 anos de idade, até atingir a maioridade, a plenitude dos tempos, esse tutor, esse curador, cuidava dele. E Paulo está dizendo aqui, olha, isso não difere dela ser escravo, porque ela seguia ordens daquele curador, daquele procurador, daquele que cuidava dela. Estão entendendo? Diga amém. E aí quando ela atinge a sua maioridade, atinge a plenitude dos tempos, aí ela tem a noção do que ela pode ou não fazer, do que ela vai gastar ou ela não vai
gastar. Versículo 4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Paulo está fazendo uma comparação dessa criança como o povo de Israel, que estava debaixo da lei de Moisés. A lei seria o tutor, o curador. A criança seria o povo de Israel, que estava debaixo daquela lei. Eles não tinham noção da herança que Deus tinha deixado para eles por Abraão, seu pai. E aí chegando para a gente, como filhos agora, como gentios, nós também não temos noção, você não tem ideia da herança que Deus deixou para você. Vocês estão comigo? Diga glória a Deus. Por quê? Porque quando nós éramos crianças, ou seja, quando nós não tínhamos noção do Deus que nós servíamos, vivíamos no mundo do pecado, no período da desobediência, a gente não tinha noção e a lei nos barrava. Mas aí o Senhor enviou o seu Filho para que você atinja a plenitude dos tempos, a maioridade, para que você venha conhecer o nível, o tamanho da herança de Deus sobre a sua vida. Tem muito crente que não está entendendo ainda isso. Tem muito crente que não entende e que não chegou ainda à plenitude dos tempos para ele. E que quer viver como uma criança. E Jesus veio e disse: não precisa você cumprir a lei, porque eu já cumpri a lei por vocês. Era plenamente impossível, inviável, um ser humano cumprir a lei de Moisés. Mas Jesus disse: não, eu cumpri. Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Está entendendo? Diga glória a Deus. Antes de conhecermos a Jesus, nós éramos crianças, fazíamos o que a gente queria, a gente não tinha noção. Mas agora, agora eu sei quem eu sou. Eu sei o Deus que eu sirvo. Você conhece o Deus que você serve? Você tem o nível de intimidade que esse Deus tem e quer ter com você? Quando ele diz aqui: mas quando chegou a plenitude do tempo, versículo 4, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ei, você e eu, nós fomos adotados por Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora nós somos filhos. Filho. E todo filho tem direito à herança. Você é filho. Você é filha. Você não é mais criatura. Jesus nos liberta da escravidão da lei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há condenação para quem está em Cristo. Jesus pagou um preço por nós. É como se Jesus fosse assim, dona Lei, eu estou chegando aqui e eu quero saber da senhora, dona Lei, ou seu curador, ou seu tutor, quanto custa, qual é o preço que eu tenho que pagar para que meu filho, para que minha filha venha reconhecer o tamanho da herança que ele tem, que eu vou deixar para ele. E a lei chegou e disse assim: o preço, o tutor chegou para Jesus e falou: o preço, sabe qual é, Jesus? A sua morte na cruz. Jesus: então eu pago.
eu pago esse preço. Porque vai valer a pena morrer. Vai valer a pena eu derramar o meu sangue. Estão entendendo? Jesus pagou com a sua própria vida esse valor, para que nós deixássemos o curador, aquele que tomava conta, que dizia assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você está preso a isso, aquilo. Jesus falou, não, agora eu que governo a sua vida. Eu tenho mania de dizer lá em casa que eu não me governo mais. Eu falei para a pastora de manhã, você não se governa mais. A gente não se governa mais. Quem governa a nossa vida é Cristo. Pelo menos eu sou assim. Ele que governa a minha vida. Ele que dirige os meus passos. Ele que me conduz. Eu quero deixar que Ele me conduza. Porque Ele pagou um preço alto, querido. Tem gente que tem mania de dizer assim, não, você precisa pagar um preço alto por isso, por aquilo. Eu não preciso fazer penitência. Eu não preciso subir escadas de joelhos. Eu não preciso me cortar. Ele já levou sobre si, tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, levou sobre si. E tem mais, versículos 6 e 7. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Você não está sozinho. Pastor, mas eu moro só. Às vezes eu converso com o sofá, com a geladeira. Eu converso com micro-ondas. Eu pego a vassoura aqui sozinho em casa e varro. Fica uma solidão, uma tristeza. Ei, o Espírito de Jesus está dentro de você. Você não está só. E você pode clamar. Abba. Abba é uma palavra em hebraico que diz paizinho, meu papai. É como se uma criança pequenininha chamasse o pai carinhosamente. Painho, como aqui na Bahia a gente tem mania de chamar de painho, né? Painho. É como se você chamasse seu pai com carinho. Papai, painho, meu pai. Ele quer que você chame Ele dessa forma. Ele quer que você clame a Ele dessa forma e diga, meu pai, meu paizinho. Abba, e o Espírito dele está dentro de você, está dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. O Espírito dele está em você, mora em você, habita em você, quer estar em você. E Paulo está dizendo isso. Abba, clame a Ele, fale, chore. Diga, meu pai, assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Eu sou filho. Diga, declare nessa manhã, eu sou filha. Eu sou filho. Nós não estamos sozinhos. Eu não estou só, Ele está em mim. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Paulo diz aqui que através do Espírito Santo nós podemos experimentar um relacionamento profundo. E podemos chamar Abba, papai. Relacionamento profundo. Como anda o seu relacionamento com Deus? Não me responda não. Como anda o seu relacionamento com Deus? Pastor, mas eu não vejo Deus. Eu também não, mas às vezes eu converso com Ele e as pessoas olham para mim e dizem, esse cara é maluco, está falando sozinho. Muitas vezes eu falo. Às vezes estou dirigindo e estou orando e está em engarrafamento. O ônibus para do meu lado, o pessoal fica olhando assim e falou, esse cara é doido. Eu falei, sou doido por Jesus.
Às vezes eu estou andando ouvindo louvor, fazendo caminhada e estou ouvindo louvor e estou conversando com Ele, estou orando, falando com Ele, Ele fala comigo. Relacionamento. Relacionamento. Deus quer relacionamento conosco. Às vezes está dentro do quarto, eu entro, vou orar, vou conversar com Deus e Ele fala comigo. Às vezes estou na cozinha, lavando prato e eu estou falando com Deus e Deus está falando comigo. Porque Ele quer falar conosco toda hora, Eu não sei como é que tem gente que fala, Deus não fala comigo, Deus fala sim. Aqui está a palavra dEle, viva e eficaz. Ontem mesmo Ele falou comigo. E uma resposta que eu estava pedindo a Ele me deu uma palavra. Certeira e caceteira. Como se fosse um murro na ponta do queixo. Eu estava querendo, sabe? Desobedecer Ele, não em pecado, viu, irmãos? Mas não cumprir aquilo que Ele queria. Porque tem horas que dá vontade de, não é chutar o pau da barraca, mas dá vontade de, sabe? Pegar uns irmãos e dar uma sacudidela. Acorde, meu irmão. Desperte. Aí Deus fala, Fábio, não é assim. É pelo meu Espírito. Estão entendendo, irmãos? Não é pela nossa vontade, mas é pela vontade do Pai. Aí você tem que, tá bom, Pai. Aleluia. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Nós temos a consciência de que nós somos filhos, e somos filhos que fomos adotados por Jesus, e que Ele quer nos conhecer melhor e andar com Ele como filho. Você tem consciência que você é filho de Deus pela fé, que você foi adotado, que você foi comprado por Jesus por um alto preço, e preço de sangue na cruz. Você tem consciência disso? Você tem consciência, eu vou me colocar também, nós temos consciência de que nós temos direito a uma herança que não tem como mensurar. Já parou para pensar nisso, irmão? Há uma herança de Deus deixada por Jesus para mim e para você. Não jogue essa herança fora. Não jogue essa herança fora. E aí Paulo entra na questão da idolatria da religião. Porque tem muitos que estão idolatrando e pensam que idolatria é só imagem de escultura, é só acender vela e fazer... Não, existe vários tipos de idolatria que não agrada a Deus. E Paulo entra aqui com os Gálatas falando isso. Aqui no versículo 8 e no versículo 9 ele diz: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Paulo está fazendo um alerta aqui, tanto para os Gálatas quanto para a gente. Antes de você conhecer a Deus, você era um escravo dos falsos deuses. E agora que vocês conhecem, vocês querem voltar para esses falsos deuses novamente? E que falsos deuses são esses? São os ídolos que muitos aqui para os Gálatas serviam. Aqui nos Gálatas tinham romanos, tinham gregos, tinham judeus, tinham babilônicos, que tinham a sua cultura, que tinham a sua, foram criados dessa forma, mas também tinham outros deuses, que eles estavam querendo voltar para cumprir novamente. E não só isso também, havia também falsos mestres, pregando um evangelho que não era o evangelho verdadeiro. Falsos mestres que estavam induzindo aquelas pessoas a deixar o ensino de Cristo, a deixar o evangelho verdadeiro. Estão entendendo?
Hoje não é diferente. Quantos falsos mestres, falsos ídolos estão se levantando para pregar um evangelho que não é um evangelho verdadeiro, com falsos ensinos, com falsas doutrinas, com aquele relacionamento que ele quer estar junto de você. Não, que eu estou aqui para te ajudar, que eu vou colar com você, estou disponível, pode me ligar. Mas no fundo não é um evangelho verdadeiro. E Paulo está dizendo isso. Uma frase aqui que o bispo fala muito, que eu até anotei de novo. Quem ouve aquela pessoa torna-se o seu senhor. Se você ouve demais uma pessoa, aquela pessoa vai se tornar seu senhor. Eu tenho que ouvir a Cristo. Aqui, irmão. É esse aqui que eu tenho que ouvir. Ele é o meu Senhor. Não é falso mestre. Não é homem nenhum. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Estão comigo? Diga amém. Não coloque nada como esperança de felicidade, sucesso, porque isso também é uma idolatria. Tem gente que coloca poder, controle, ambição, dinheiro, conquista, prosperidade. Isso é idolatria também. É idolatria da religião. A gente não tem que ser aceito por Deus pela força do nosso braço. Ah, não, porque eu faço a obra, eu ajudo aos pobres, eu cuido disso. Mas é para mostrar para Deus, é para mostrar para os homens. Isso é uma forma de idolatria. E tem muita gente que está entrando nessa e não percebe que está sendo idólatra. As coisas do Evangelho acontecem de forma natural. O Evangelho de Cristo é simples, irmão. É de fácil entendimento. A gente aqui complica tudo. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Paulo diz: vocês são escravos de um falso Deus. Ele está falando para os Gálatas. Há mais de 2000 anos. Será que nós estamos sendo escravos de falsos deuses? Às vezes eu converso com alguns irmãos dizem assim: não, é porque eu escuto fulano, é porque eu escuto Beltrano, é porque eu escuto a live de Beltrano, eu vejo a pregação de Cicrano, eu vejo de fulano de tal. Queridos, não é pecado você ouvir um outro pastor, você ouvir uma outra referência. Não, de forma nenhuma. O pecado é você idolatrar isso. É isso ser maior do que Deus. E tem muita gente deixando de seguir o Evangelho de Cristo para ouvir homens que trazem falsos ensinamentos. Estão entendendo? Diga amém. Eu escuto muito Luciano Subirá, pastor tremendo, Luiz Hermínio, também tremendo, porque eu sei quem é, eu sei qual é a base, o rudimento da fé que eles estão pregando, Evangelho, sabe? Eu não costumo estar bebendo de várias fontes ao mesmo tempo, eu bebo de uma fonte só. E Deus tem que estar em primeiro lugar. Estão comigo? Diga amém. E aí Paulo continua falando, versículos 10, 11 e 12. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Assim como eu sou, porque também eu sou como vocês, isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. A idolatria religiosa, ela é diferente da graça. Quando nós descobrimos que Deus nos conhece, eu não dependo mais de aceitação de ninguém e de boas obras para ter uma afirmação em Cristo Jesus.
Quando nós conhecemos, sabemos que Deus sabe quem sou eu. Deus sabe quem você é. Você tem consciência disso? Puxa, Deus me conhece. Deus sabe que às vezes eu falho. Deus sabe às vezes o que eu erro, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o que eu deixo de fazer ou o que eu faço. Aí eu vou entender, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E eu posso declarar isso aqui no altar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu preciso ser conhecido por Deus. Porque Ele sabe quem eu sou. Sabe das minhas limitações. Deus sabe das suas limitações. Agora você conhece que Deus sabe das suas limitações? Sabe quem verdadeiramente você é? Paulo está dizendo isso aqui, olha, eu estou aqui pregando o evangelho para vocês, partindo o meu corpo para vocês. E Paulo diz uma coisa, olha, eu não preciso ser como o jovem rico. Lembra do jovem rico? Que cumpria todos os mandamentos, guardava tudo, fazia tudo. Mas ele fazia para quê? Para chamar a atenção de quem? De Deus. Eu não preciso chamar a atenção. Nós não precisamos chamar a atenção de Deus, irmão, através de obras. Não. A gente chama a atenção de Deus através do nosso coração. Sinceridade. O que você é aqui na igreja, você é lá na sua casa. Estou entendendo? Sabe quem conhece quem é você melhor depois de Deus? Sabe? Seu vizinho. Seu vizinho sabe quem você é. Os nossos vizinhos nos conhecem. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Porque a gente mora um do lado do outro. E Deus também sabe quem nós somos. Sabe quem a gente precisa ser? Temos que ser como Nicodemos. Quando Nicodemos esteve com Jesus, Jesus falou para ele, Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Não seja como o jovem rico, seja Nicodemos. Eu preciso nascer de novo todos os dias. Paulo estava falando e fazendo uma analogia para você compreender até melhor, se você não entendeu. É como se você trabalhasse numa empresa e que você quisesse chamar a atenção do seu patrão, né? E aí você ia chegar mais cedo, e aí você ia fazer o trabalho, ia estar ali com ele, e aí fazer coisas que não é nem da sua função, e você fazer, não, eu preciso de um aumento, não, eu preciso, né, ser reconhecido por ele, eu preciso melhorar meu cargo, que ele me dê uma promoção. Aí você faz de tudo, faz aquilo para chamar a atenção do chefe, o chefe lhe contratar. E aí às vezes você fica deprimido, você fica angustiado, pô, será que ele está me observando, será que ele está me vendo, será... E a gente não precisa fazer isso com Deus, não, irmão. Deus sonda os nossos corações, sabe quem nós somos. Os olhos do Senhor são como duas bolas de fogo. Estão entendendo, queridos? Paulo está fazendo justamente isso. E aí nós nos tornamos o quê? A gente deixa de ser filho e volta a ser o quê? Escravo da aceitação. Diga comigo assim, eu sou filho. E o meu relacionamento com Deus não é de religiosidade, mas o meu relacionamento com Deus está no seu amor. Pode aplaudir a ele, irmão, para beber água aqui. Agora, quando nós sabemos que Deus nos ama,
Quando você sabe que você é amado por Deus, que você não precisa ser religioso para chamar a atenção do Pai, e você diz assim: poxa, Ele me conhece e sabe das minhas limitações. Aí você vai viver um relacionamento de profundidade em amor no Senhor. Entendeu? Poxa, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem eu sou. E Ele sabe que eu sou assim. Mas não fique assim dizendo: eu sou assim, vou morrer assim. Não. Você vai dizer: Senhor, eu quero ser transformado pelo Senhor. Muda-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Estão entendendo, irmãos? Quando eu me converti, não faz tanto tempo assim, uns 20 anos atrás, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: rapaz, eu não te dou uma semana para você estar na cachaçada de novo. Disseram isso, irmã. Fábio, que eu gostava do baba e da cachaça, né? Tinha o baba, e aí dava desculpa para ir para o bar, depois do baba. Chegava em casa 1h da manhã, 2h, bebo. A mulher ficava chateada. E às vezes vinha com o negócio na minha testa, eu não sabia o que ela estava passando na minha testa. O que essa mulher estava passando? Passava na boca. Sabe o que foi que a pastora estava fazendo comigo? Ela estava passando óleo ungido. Depois que eu vim entender. Aí eu estava deitado lá, escornado, e na testa, e na boca, com aquele gosto de óleo. Óleo de comida, com mirra, com não sei. E o pessoal falava, quando eu me converti, o pessoal falava: eu não te dou uma semana para você voltar para Gandaia. Passou uma semana, passou um mês, passou um ano, passou 2 anos, e eu estou na presença de Deus, meu irmão. E quando eu encontro os colegas na rua, eu disse: rapaz, você é pastor mesmo? Eu disse: sou, meu irmão. Rapaz, Deus te transforma. Deus também pode transformar, meu irmão. Entrega a sua vida para Jesus. Outro dia encontrei com um no mercado. Rapaz, você está diferente, você mudou. Quem era você? Quem era tu, Naninha? Eu disse: meu irmão, Naninha já morreu. Estão entendendo, irmãos? Deus conhece seu coração. Deixa Ele transformar. Deixa Ele agir na sua vida. Eu permiti que o Senhor transformasse a minha vida. Pega o vaso, né? Amassa o vaso. Desfaz o vaso. Refaz o vaso. Bota o azeite novo. Está entendendo? Se você é vaso de Deus, peça a Ele para você ser amassado. Agora vá com cuidado para não ser amassado de vez, porque se orar errado, né? Mas peça para que Ele venha transformar a sua vida, mudar a sua história. Senhor, eu quero que o Senhor, eu quero ter um nível de relacionamento contigo, de consciência contigo, Pai. Aí no versículo 19, vamos pular aqui rapidinho. Cadê, pastor? 19 e 20. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar aqui agora com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Paulo estava chateado com os Gálatas, porque ele havia ensinado, ele havia mostrado, ele havia alertado dos falsos mestres, dos falsos, aqueles que vinham com aquela conversa bonita. E hoje tem muita gente com a conversa bonita, a conversa de relacionamento, de cuidado, né? Que eu vou cuidar de você. Sabe por que esse pessoal está com essa conversa? Porque eles querem ser reconhecidos e exploram a fé de muitas pessoas. Tem muitos exploradores da fé. E Paulo está dizendo aqui: poxa, eu estou repartindo o meu corpo com vocês, eu reparti o meu corpo com vocês, eu tive aí com vocês, eu estava doente, eu estava enfermo, mas mesmo assim eu preguei para vocês, eu ensinei vocês, eu cuidei de vocês como Cristo cuidou de mim.
E ele fala o termo, é como se eu tivesse com dores de parto. Aí eu vou perguntar para os homens aqui, os homens que estão aqui. Quem é homem aí, levanta a mão, deixa eu ver quantos tem. Você sabe a intensidade da dor de parto, irmão? Hein? Quem é casado aqui, tem filho, levanta a mão aí. Você sabe a intensidade da dor que a sua mulher passou para ter os seus filhos? Você não sabe não, irmão. Nem eu também não sei. Porque a dor de parto é terrível. É uma dor insuportável, que só para quando a criança nasce. Depois da dor vem o quê? A alegria. Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou sentindo como se eu estivesse sentindo dores de parto. Porque eu estou ensinando, eu estou falando, fulano, cuidado com os falsos mestres, cuidado com o ensino errado, cuidado com essa doutrina que está vindo agora aí, cuidado, tenham cuidado, se afastem deles. É como se eu estivesse sentindo dores, e hoje não é diferente. Muitos pastores têm sentido essa mesma dor, a gente sente dor de falsos mestres que têm ensinado coisas erradas. Aí eu vou fazer um parêntese. Eu tenho sentido muitas dores esses dias, como pastor. O bispo também tem sentido muitas dores esses dias. Não é comparado a uma dor de parto, mas é dor que a gente está ensinando, está falando, cuidado com o que estão pregando aí, cuidado com o que estão ensinando. A gente aqui não tem nada contra ninguém. Eu não quero ser inimigo de ninguém, irmãos. Eu não posso ser. O meu dever, o nosso dever é alertar vocês. Cuidado, ovelha. A ovelha conhece a voz do seu. A ovelha conhece a voz do seu. Paulo estava falando isso para os Gálatas. Tem muita gente com a conversa bonitinha, que no fundo, ela quer destaque. E o evangelho do nosso Senhor Jesus, não há aquele que se destaca. Quem se destaca é Cristo. É Ele que tem que estar em evidência. Não é o meu nome, não é o nome do bispo, não é o nome da igreja. É Jesus que tem que estar em evidência. Cristo Jesus. Nós não pregamos aqui em favor trocar nada. Não. A gente não pede nada aqui. A gente não quer reconhecimento de ninguém aqui. A gente tem que ter cuidado com o falso evangelho que é pregado hoje. O evangelho que tem que estar em evidência é Cristo Jesus. Estão entendendo, irmãos? E a evidência é Jesus. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. Eu quero é que Jesus seja conhecido por vocês. E que vocês levem Jesus para o conhecimento de todos lá fora. Eu não subo aqui, nem o bispo sobe aqui, para tomar dinheiro de ninguém. Cobrar dinheiro de ninguém. O nosso trabalho aqui não é assalariado. Nós subimos aqui por vocação, chamado. E a evidência é Ele que tem que estar. Por isso que a gente tem sentido muitas dores nesses dias. Eu tenho sentido, Ele tem sentido. Nós temos chorado. Mas o Senhor nos dará vitória. A igreja é dele. A evidência é Ele. Se um dia, ou amanhã, ou depois, a gente não estiver mais aqui no altar, Ele vai estar aqui. Jesus está aqui. O Senhor é o dono dessa igreja.
Por isso que Paulo fala, eu queria estar aí, para estar perto de vocês, para falar com vocês, até mais de perto, se colocar outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Como é que tem tanta gente sendo enganado, gente? Como é que tem tanto crente de anos e anos e anos sendo enganado, com conversinha bonita? Entendeu, irmãos? O verdadeiro evangelho é pregado sem querer nada em troca. Eu não cobro para pregar, não, irmão. Eu não subo aqui por dinheiro, não. Estou aqui por amor, por vocação, por chamado, por alinhamento em Cristo Jesus. Porque Ele me quer aqui. Ele nos quer aqui. Estão entendendo, irmãos? Eu já estou terminando. Por isso que essa carta de Gálatas, ela caiu assim, como se fosse uma coisa para os dias de hoje que nós estamos vivendo e vivenciando. Não se deixe ser enganado por pregações falsas, por falsos mestres. Jesus alertou isso, Paulo alerta isso para os Gálatas. E nós estamos alertando a igreja hoje. Cuidado! A evidência do evangelho não são homens. Não é fulano, não é Beltrano. É Jesus. A evidência do evangelho é Cristo Jesus. Ele é o centro. Ele é o cabeça da igreja. E quem prega o verdadeiro evangelho não quer nada em troca. Não vende curso, não vende isso, não vende aquilo. Não bota comida na mesa para você comer e ser enganado, não. O evangelho de Cristo é amor. Amém, irmãos? Por isso que Paulo falou, estou perplexo com vocês, Gálatas. Vocês estão buscando a idolatria da religião. Mas eu creio em um avivamento da igreja do Senhor. Eu creio em um renovo. Eu creio que Deus está levantando atalaias, pessoas, homens, mulheres, comprometidas com o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Pessoas que têm um verdadeiro sentimento de Cristo Jesus. Pessoas que estão com corações alinhados em Cristo Jesus. Que têm responsabilidade. Pessoas que buscam a palavra e conhecem a verdade. E essa igreja tem pessoas assim. Eu creio. Tem atalaias de Cristo. Tem pessoas que foram levantadas para falar a verdade e abrir o entendimento de muitos.